Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, pois é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. É claro que, em se falando do tempo do fim, temos que falar da besta. Então, acaba não sendo um assunto palpitante, acaba não sendo aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas lembre-se que o apóstolo Paulo falou que o mundo viveria um tempo em que os homens teriam como que comichão nos ouvidos, querendo só ouvir aquilo que lhes agradasse. Aquelas mensagens, tipo mensagem de prosperidade, mensagem que promete bênçãos e refrigério, mas cumpre a nós ensinarmos a verdade, ensinarmos a palavra de Deus. E por falar nisso, a gente lembra que o Apocalipse é marcado por esse tema logo no seu primeiro capítulo, pois João, ao escrever às igrejas, ao escrever esta revelação de Deus, que é o Apocalipse, ele declarou de onde ele estava escrevendo e a razão de ele estar ali. Ele falou: olha, eu estou preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Olha, estas duas coisas são preponderantes no Apocalipse. E aqui, no capítulo que a gente está estudando, capítulo 14, verso 12, o terceiro anjo, logo após descrever o tormento, a pena máxima que sofrerão os adoradores da besta, João narrou que esta situação, este ponto em que chegará a realidade do mundo, será o tempo em que será destacada a perseverança dos santos. Isto é, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porque a gente já aprendeu que não adianta legalismo, não adianta regras e mais regras, dogmas e mais dogmas,
Isto não passa de farisaísmo. Tudo isto sem guardar o testemunho de Jesus Cristo, sem crer no testemunho de Jesus Cristo, valor nenhum tem, valor nenhum terá naquele tempo. Mas o que é o testemunho de Jesus Cristo? Naquele tempo, as pessoas tinham dificuldade de aceitar que Jesus era o próprio Deus na forma humana. Aliás, não só naquele tempo, ainda hoje existem os falsos mestres que ensinam que Jesus não passou de um grande mestre. E alguns até dizem que ele era como que um super anjo, um arcanjo, ou o mesmo arcanjo Miguel. Outros, a partir do século IV, começaram a crer, a dizer que ele era, ou é ainda tem esta crença, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Segunda pessoa, hein? Quando ele mesmo declarou para João, lá na ilha, João arrebatado em espírito, caído, porque viu a glória de Jesus. Após ter ressuscitado, ele disse: não temas, eu sou o primeiro. Veja, ensinam que ele é a segunda pessoa. Ele falou: eu sou o primeiro e o último. Eu sou tudo em todos, conforme o apóstolo Paulo já tinha escrito em uma de suas cartas. Ele continuou: estive morto. Que lindo! Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia! Note quem é Jesus. E note Apocalipse 14, 12. Ali, o destaque, a marca viva que terão aqueles que vão resistir ao sinal da besta. Note lá, no capítulo 13, ali vai descrevendo a admiração que o mundo todo terá por este homem. E no verso 8 chega no ápice, que todos os homens, todos os habitantes da terra adorarão a besta, adorarão o anticristo, sabe? No verso tem a explicativa: adorarão aqueles cujos nomes
não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, já dá para se saber quem vai aceitar aquele sinalzinho na testa ou em uma das mãos. Já se sabe aqueles que vão adorar a besta e também a sua imagem. E já se sabe também quem não irá adorar. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não quer dizer guardar sábado, não. Nem guardar domingo. Os mandamentos de Deus, quer dizer, os preceitos de Deus no seu todo. Como eu já disse no princípio, não um legalismo cego. Guardam. Por quê? Qual é a razão? Os seus nomes já foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Você sabe que normalmente os pregadores fazem aquela oração quando num apelo carregado de emoção e alguém aceita a Jesus. Que bênção! E os pregadores oram: Senhor, escreve estes nomes no livro da vida. Nada disso. Eles já foram escritos desde a fundação do mundo. Oh, aleluia! Quanto mistério! Quanta coisa magnífica! E a gente voltará no próximo vídeo a falar mais ainda deste livro, o livro da vida, que é chamado lá em Êxodo 33, 32, de o livro de Deus. Jesus, aleluias ao teu nome. Glórias, glórias a ti, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos remiu, o Senhor nos comprou, confirmando que o Senhor já tinha registrado os nossos nomes no teu livro lá no céu. Amém e amém.